Para a gente começar aqui o programa, se apresentou hoje de manhã o motorista que atropelou e matou o motociclista Otávio Rodrigues da Silva. O caso aconteceu há 2 semanas em Serrana. Otávio foi atingido pelo veículo em um cruzamento. O motorista fugiu sem prestar socorro e o motociclista foi levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. É a história triste que a gente mostra para você. O corpo dele foi enterrado hoje à tarde no Cemitério da Saudade, aqui em Ribeirão Preto. Põe a reportagem no ar. Na despedida, a mãe do motociclista teve que ser amparada. A esposa, grávida de 2 meses, estava em estado de choque. Além de lidar com a dor, Antônia, irmã da vítima, precisou reunir forças para consolar a cunhada e a mãe. Minha mãe, vocês podem ver o jeito que ela tá, ela não acredita, ainda tá difícil. Eu acho que vai ser, por ela, uma barra muito forte. A esposa também. A minha cunhada também, tá tudo doendo, tá difícil. O acidente que tirou a vida do comerciante e entregador Otávio da Silva, de 32 anos, aconteceu no dia 15 deste mês, em Serrana. Ele tinha uma lanchonete e era responsável pelas entregas. Otávio seguia de moto e, quando parou nesse cruzamento, foi atingido por um carro. O motorista que bateu contra o motociclista fugiu sem prestar socorro. A Aneli, que mora em frente ao local do acidente, chegou a ver o condutor fora do carro. Ele desceu do carro, botou as mãos na cabeça e ficou, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí ele falou, meu Deus, a gente até pensou que ele ia parar e socorrer, ficar aqui, né? Não, ele entrou no carro, tentou sair, só que a moto ficou grudada no carro assim, né? Não teve como ele sair. Aí ele desceu, tirou a moto, afastou a moto e deu uma ré bem grande até naquele poste ali. Depois ele saiu correndo com tudo aqui, com o carro fumaçando, porque quebrou o carburador, derramou toda a água. No momento a gente pensou até que era gasolina. Otávio foi socorrido em estado grave, passou por cirurgias, mas morreu 2 semanas depois do acidente. O motorista do carro só se apresentou à polícia 2 dias depois da morte e repercussão do caso. Ele veio espontaneamente hoje na delegacia de polícia para ser ouvido em declarações sobre os fatos. Ele admitiu que foi ele, né, que conduzia aquele veículo, que conduzia o automóvel ali no momento do acidente e que teria colidido contra essa motocicleta, causando assim esse acidente. No depoimento à polícia, o condutor deu a versão dele sobre o que aconteceu. Ele alega aqui, na delegacia de polícia, que essa motocicleta se encontrava em alta velocidade e talvez até de faróis apagados. E que por isso ele não teria avistado a tempo, não teria conseguido evitar esse acidente. Foi isso que ele nos informou aqui na delegacia. Depois de prestar depoimento, o motorista foi liberado. Ele deve responder por homicídio culposo na direção de veículo e fuga do local do acidente. O delegado disse que vai ouvir testemunhas e aguardar os laudos da perícia técnica para concluir o inquérito e encaminhar o caso à justiça. Foi requisitado, logo no dia do fato, logo no dia desse acidente, foi requisitado o exame pericial do local. Nós estamos agora no aguardo desse laudo para nós podermos formar um juízo maior de culpabilidade, para nós podermos indicar ou não se, de fato, esse acidente teve uma conduta, como conduta principal, uma eventual imprudência por parte dele. Então isso é que nós estamos aguardando neste momento. A irmã espera que o caso não fique impune. Vocês querem pelo menos isso para poder viver o luto? Sim, claro, para a gente ter um pouquinho, saber que a gente fez justiça pelo meu irmão. Mesmo desolada, a mãe de Otávio pediu para falar com a Record. Ela quer que as circunstâncias em que o filho foi tirado da família repercutam e que a justiça seja feita. Meu filho não merecia isso. Ele era inocente. Eu quero justiça para esse assassino que fez isso com meu filho. Me tirou ele. Meu filho caçula. Meu filho caçula. Ele tirou. Ele arrancou de mim naquele sábado. Ele arrancou, meu Deus. Eu quero justiça. Gente, é muito triste isso que nós estamos mostrando, né? Esse caso, ele merece uma atenção por algumas razões.
Quando o Otávio sofreu o acidente, ele ficou no chão. Algumas pessoas chegavam lá e imediatamente ele olhava para as pessoas ali, relatos em que a família contava, que o Otávio falava: eu não vou conseguir ver o meu filho nascer, eu não vou conseguir ver o meu filho nascer. Isso já na cama de um hospital, quando ele falou com a irmã, pedia perdão para a irmã porque ele não tinha conseguido ir no aniversário da sobrinha, sabe? Então você vê como é que fica o raciocínio da pessoa e de repente, depois de ele falar que não conseguia ver o nascimento do filho, pedir perdão para a irmã porque ele não conseguiu ir no aniversário da sobrinha, ele simplesmente não se comunica mais, ele morre. E a família fica num estado simplesmente sem chão. Ele morava com a mãe, segundo o que nós contamos aqui, a mãe sentindo todo o relato que você está vendo desse absurdo. Agora eu falo para vocês, sabe, o trânsito tem matado muitas pessoas. A gente tem visto aqui muitos acidentes em que pessoas não estão respeitando mais, sabe? Toda semana a gente está vendo esse tipo de acidente. Gentil, falávamos há pouco, né, sobre aquele caso em que o motorista simplesmente arrastou uma moto por 7 quilômetros. Para que isso, gente? Para que isso? Aí a gente vê agora um acidente acontecendo próximo aqui de Ribeirão Preto, uma cidade do lado, em que a moto fica presa no para-choque do carro, ele tenta sair, não consegue, ele tem, a atitude de sair de dentro do carro, tirar a moto que está presa do veículo, colocar a mão na cabeça, o que eu fiz, em vez de ajudar, em vez de colaborar, porque o acidente já aconteceu, ele vai embora e some do local do acidente. Sumiu por quê? Por quê? Sabe, gente? Um acidente, a gente sabe muitas vezes, em que frações de segundos são fundamentais para você conseguir fazer a vítima sobreviver. Muitas vezes, se você se envolve num acidente e deixa de ligar para o 192, que é o SAMU, ou o 93 do bombeiro, você está deixando de ajudar essa vítima, porque são minutos e segundos, segundos e minutos, que você podia colaborar com que a vítima pudesse, sabe, simplesmente não ter a opção da morte. Você reduzia a possibilidade de morte. E não, as pessoas não estão pensando mais nisso. Elas se envolvem em acidente, deixam ali e vão embora. E aí eu faço a pergunta ao contrário. E se fosse um parente de vocês? E se fosse alguém da família de vocês? Vocês iam gostar? Ninguém ia gostar. A sociedade precisa ser mais humana, vocês precisam pensar, todo mundo precisa pensar um pouco mais no próximo. E agora? Agora vira notícia. O rapaz morre, a esposa dele grávida, e daqui a tanto tempo, quanto tempo? 2 semanas, né? Quanto tempo tem a gravidez dela, Gentil? Você vê, em questão de meses, essa criança nasce. E o pai vai estar onde? 2 meses, né? São 7 meses esperando aí. Como é que vai ser daqui a 7 meses? Essa criança nasce e cadê o pai? Cadê o amparo? Cadê a família? Ou o que sobrou dela vai estar lá. E esse cara que faz esse acidente, que se envolve, vai conseguir dormir tranquilo imaginando isso? Sabe, é difícil. E mesmo assim a família ainda teve uma atitude nobre. A família optou pela doação de órgãos do Otávio. Os meus sentimentos a vocês, familiares, mas eu vou te falar, viu? De alguma maneira a justiça tem que ser feita mesmo.